uns meses antes de minha mãe falecer, né, partir com o Senhor, ela veio até mim e falou assim: Thiago, eu tive um sonho muito estranho com você. Sim. E eu vou te contar porque eu tenho certeza que foi espiritual. Sim. E aí, quando ela falou isso, eu peguei para anotar. E ela falou o seguinte: ó, eu via você de bicicleta, você entregando o currículo, dizendo o seguinte: poxa, me ajuda. Você lembra de quem eu era? Você lembra do que eu fazia? Agora eu preciso de ajuda. Me emprega pelo menos, me dá uma oportunidade. Eu falei: mãe, o que a senhora acha que isso quer dizer? Ela falou: eu acho que você vai perder tudo. Eu acho que alguma coisa vai acontecer e você vai perder tudo. Eu falei: mãe, como assim? Mas eu tô fazendo tudo bem, assim, né? Eu sou investidor, eu pago meus impostos, eu não faço nada errado, eu sou um cara muito racional com dinheiro, não saio gastando. Como é que eu vou perder tudo? Então, anotei, mas não fiquei mais preocupado com aquilo, né? Passou algumas semanas. Eu me vi numa situação que a gente ia assinar um contrato. Esse contrato, na época, eu tô falando de 2021. Esse contrato, na época, era eu ia vender uma parte de uma empresa minha para um empresário. E, ao vender essa empresa, eu não sabia, depois eu descobri por causa de outro sinal divino, foi um quase acidente de avião. Nesse sinal divino, eu mandei o advogado revisar o contrato e no contrato tinha uma cláusula que ele ia tomar tudo que eu faço, inclusive ministerialmente. Meu canal de YouTube, eu não poderia mais falar de coisas de Deus, religiosas, estava no contrato. Só que as palavras eram tão bonitas que na primeira lida tu não pegava. As entrelinhas. Você não pegava. Segunda coisa, eu ia vender a empresa e eu já tinha deixado autorizado no meu financeiro, quando caísse o dinheiro da venda, transferir para uma conta de investimento que na verdade era um golpe e eu não sabia. Puxa vida. Era uma pessoa que se aproximou de mim, falou: olha, uma oportunidade muito boa e tudo. Aí o sonho da minha mãe fez sentido semanas depois. Tudo que eu construí na vida, eu ia assinar um contrato errado, ia transferir o dinheiro desse contrato. Aí eu ia perder a empresa e o ministério aqui. Olha só. Sem perceber. Ia perder a empresa e o ministério. E o dinheiro que... perdi empresa e ministério, mas pelo menos vou ter dinheiro para pagar as contas. Não, aí eu ia perder nessa golpe, que foi um golpe. Que depois foi preso pela Polícia Federal, o cara. Olha só. Então eu ia perder tudo. Ou seja, Deus avisou para minha mãe. E aí, qual é interessante, por mais que eu não tenha ficado preocupado com aquele sonho, ele estava na minha cabeça. Então, tudo que eu ia fazer, eu falei assim: será que isso aqui é uma oportunidade para tirar tudo de mim? E foi por causa disso que eu tive a sensibilidade mínima de falar: não vou fazer. Tá certo. Porque quando uma coisa não é para ser, é como se estivesse dando tudo errado para aquilo e a gente força. Né? A gente força. Eu cheguei a perder uma parte de uma coisa. Graças a Deus não foi tudo, mas foi uma parte considerável. Eu fui no banco fazer uma transferência. Antes de fechar esse contrato, o que eu tinha, ou seja, era pouco, mas era tudo que eu tinha na época, eu fui fazer uma transferência para esse cara que depois descobriu que era golpe e perdeu mesmo o dinheiro. Só que, graças a Deus, não foi o dinheiro do contrato, era um dinheirinho que eu tinha antes. E eu era o cliente gold desse banco. Cartão black dos blacks. E quando eu cheguei lá, eles me botaram numa fila enorme. E é um banco muito privativo, não é um banco popular. É um banco muito privado, muito, sabe, elitizado. Eu já achei estranho. Falei: como é que estão botando numa fila? O banco já é pequeno, já é privado. Mas quando eu digo assim, eu fiquei 40 minutos na fila. Eu falei: gente, o que está acontecendo? E eu sou um cartão especial. Aí me deu vontade de cobrar meus direitos. E aí, ali eu já era para ter desconfiado. Tem alguma coisa errada. Isso aqui não é normal nesse banco. Quando chegou a minha vez, 40, 45 minutos depois, o cara tentou fazer a transferência e não conseguiu. Ele falou: desculpa, senhor, não tá dando. Eu falei: não, tem que dar. Aí eu fui e fiz algo de orgulho e altivez, que foi ali que Deus me quebrou e me fez perder mesmo. Tirei meu cartão e falei assim: olha o cartão que eu tenho. Essa atitude que eu tive, eu tenho certeza que foi ali que o diabo entrou, deu legalidade para me arrebentar. Eu falei: meu cartão é black, irmão, você vai conseguir. E aí ele tentou, chama a gerente, liga pro diretor do banco, faz não sei o quê. 1 hora tentando. Eu fiquei 1h45 no banco, no mínimo. Depois de muitas tentativas, eu falei: tenta, não quero saber, tenta. Pum, o cara veio e comprou. Não sei o que aconteceu, conseguimos. 3 dias depois descobrimos que era um golpe, eu perdi o dinheiro. Olha só. Aí tudo isso foi no mesmo dia do contrato. Tipo assim, 2 dias depois eu tava no avião,
aconteceu quase um acidente de avião, a gente teve que fazer um pouso de emergência, eu entendi que não era para assinar o contrato, aí mandei um advogado revisar o contrato, ele achou essa cláusula, cara, ainda bem que você não assinou, e aí descobrimos que era um golpe, ou seja, tudo isso nesse período, logo depois do sonho da minha mãe. Então, eu nasci nesse meio, e meus pais eram muito espirituais, né? Meu pai está vivo até hoje, graças a Deus, e é muito de oração, de sonho. Meu pai me liga todo dia com sonho. Tiago, tive um sonho, cuidado, ora pelas crianças hoje, faz não sei o quê e tal. Então, para mim, o mundo espiritual é uma coisa normal. Sim. Ainda assim, não existe tempo suficiente no mundo espiritual que te deixe preparado para ele. Todo dia é dia de buscar, todo dia é dia de aprender. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse Brunecast de hoje. Tem pergunta? Por isso a importância, só antes de falar. Claro. Tiago, a familiaridade com a voz de Deus. Né? Você carrega esse temor de Deus hoje na sua vida, porque foi criado, né, nesse ambiente, nesse temor de se respeitar quando Deus fala. Né? Então é a familiaridade. Outra coisa importante, né? Inclusive falando do sonho da tua mãe, e tu falou agora e conectando essa questão no banco. Esses dias eu ouvi uma frase assim maravilhosa. Não me lembro de quem que eu ouvi, mas eu gravei. Você passa 20 anos da sua vida construindo uma reputação. Né? 20 anos trabalhando, sabe, para ter um nome, para ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa que esteja acima dos contratos com a tua palavra, enfim. Mas bastam 5 minutos, perdendo a cabeça, que joga 20 anos no ralo, né, de tudo que foi construído. Então, são situações na vida da gente que tem que saber se portar, né? E é desafiador, realmente é desafiador. Mas tu vê que por um milésimo às vezes, de abertura que a gente dá, é o suficiente para o inferno vir com tudo e tentar tirar o máximo de coisa de nós.